sobre a vida deste apóstolo. Quem era esse homem que dizia estas coisas com tanta certeza, com tanta propriedade, naquilo que falava, naquilo que pregava? Eu sei que alguns irmãos já conhecem a história deste homem, mas é necessário que eu possa repeti-la aos irmãos, para que os irmãos entendam aonde o Espírito quer nos levar. Quem era Paulo? Sabemos que antes dele ser Paulo, ele era conhecido como Saulo. Seu nome é citado pela primeira vez em Atos, capítulo 7, versículo 58, e a sua história começa a ser contada a partir do verso 3, onde é relatado o que Saulo fazia. E o que este homem fazia antes de ser transformado em Paulo? Atos vai nos falar que Saulo, ele assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres para prendê-los. Nisso entendemos que Saulo, ele era um grande perseguidor da igreja. Era um homem de grande influência política daquela época, um homem que tinha um zelo, um grande zelo pela lei, pelaquilo que era lhe outorgado naquela época. Então ele zelava por cumprir cada letrinha, cada artigo, e vemos esse zelo, porque ele perseguia os cristãos, porque ele achava que os cristãos iam contra o sistema. Então Paulo, para defender a lei, ele ia contra os cristãos, perseguindo e assolando, prendendo homens e mulheres, acabando com as famílias, destruindo os princípios. Só que um certo dia, este homem estava a caminho de Damasco, pronto para poder prender, para poder matar se fosse necessário, para poder destruir outras famílias. Só que ele se deparou com Jesus no meio desse caminho. Ele estava indo em direção a Damasco, e Jesus estava indo sobre a direção dele. E quando ele se encontrou com Jesus, o homem que se sentia forte, o homem que se sentia autoritário, o homem que tinha um ego alto, um homem que dizia: eu sou o cara, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou destruir mais, eu vou emplacar, eu vou impor a lei, ficou fraquinho. A Bíblia nos relata que este homem, ao se encontrar com Jesus, ele cai no chão. Só ele tem a visão, só ele vê Jesus. A Bíblia fala que ele caiu fraco diante da glória. Só que o interessante é o que acontece depois deste encontro. O interessante é o que acontece depois que ele vê Jesus, depois que ele se levanta do chão, depois que passa a cegueira de 3 dias. Houve uma mudança em seu caráter, houve uma mudança em seus pensamentos. Aquilo que ele pensava sobre a lei, depois que ele se encontrou com Jesus, o nosso verbo encarnado, a sua mente foi mudada, os seus pensamentos foram transformados, os seus planos foram refeitos. Porque é isso que acontece quando nós nos encontramos com Jesus, Arthur. Às vezes temos um caminho todo errado, um caminho todo torto, que pensamos que isso é bom diante dos nossos olhos. Só que quando nós nos encontramos verdadeiramente com Jesus, percebemos que há algo de errado em nós, percebemos que precisamos de mudar. Quando nós nos encontramos, aquilo que a gente acha que
nos fortalecia, nos atrapalhava. Passamos a ver, Thaís, aqui, aquilo nos cegava, nos atrasava. Atrasava o quê? Os planos que Ele tinha na minha vida. E nessa noite, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos 10 segundinhos e se lembrar do culto que você estava, como este abençoado, de quando você levantou a sua mãozinha, depois que fizeram um apelo, e você disse que queria conhecer esse Jesus, você disse que queria aceitar esse Jesus. Você lembra desse dia? Você lembra quando você estava perdido, quando nem nome você tinha? Você lembra quando você se encontrava na vereda do abismo? Você lembra quando você se encontrava no meio da perdição? Você lembra quando você estava sem Jesus? Você lembra quando você estava no meio do charco de lodo, onde você tentava firmar os seus pés, mas o lodo fazia com que você se escorregava e se atolava cada vez mais? Se lembrou? Aleluia! Pois é nesse dia, por livre e espontânea vontade, você levantou a mão e você aceitou um compromisso com Ele. Eu creio que ninguém desceu do altar para te empurrar. Eu creio que ninguém desceu do altar para te incomodar. Aceita, vai, aceita. Pega esse Jesus para você e leva para casa. É igual fast food. Pediu, chegou. Não. Eu tenho certeza que você tomou a sua decisão. Você fez uma recordação de como estava a sua vida e viu que sem Jesus não dava mais. Foi você que escolheu. Foi você que decidiu. Foi você que tomou a posição. E aonde eu quero chegar? Em Gálatas, capítulo 2, no seu versículo 19, Paulo diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Foi Ele que escolheu, fomos nós que estamos aqui, que escolhemos. E o que é viver, não viver para a lei? O que é morrer para a lei? É você não viver mediante a um padrão que a sociedade acha que é bom. É você não viver mediante aquilo que está diante de você, que você fala: nossa, fulano está fazendo, nossa, e não está dando nada, é bom também, vou fazer assim também. Então podemos entender que eu não posso olhar para o mundo como se eu estivesse olhando para um espelho e dizer: ah, o que tem? Todo mundo faz, todo mundo peca, todo mundo erra. É você olhar e falar assim: ah, na casa de fulano é assim. Eu não tenho esse direito. Quando eu levantei a minha mão, eu decidi esquecer a lei. Eu decidi esquecer a sociedade, o padrão social que é imposto nos dias de hoje. Fomos nós que escolhemos. E, infelizmente, isso tem tomado conta de certos lares. O não tem nada a ver, o eu posso também. Ah, deixa meu filho fazer, não tem problema nenhum. Isso tem tomado conta. Só que eu e você nessa noite somos diferentes. Nós assumimos um compromisso. Nós demos uma palavra. E dentro dessa palavra, Deus ele desceu, ele selou e colocou uma aliança no seu dedo que ela é inquebrável. Uma aliança que ela é irrevogável, Arthur. Então você não tem mais o direito de viver mediante ao que os outros impõem para você poder fazer. Que hoje, tanto para adultos quanto para jovens, é assim. O adulto se espelha naquele que é grande. O jovem se espelha naquilo que o pai proíbe, mas vê outro fazendo e acha que é normal. É dessa forma que a gente vai deixando uma brecha
para o inimigo começar a trabalhar na nossa família e fazer o que ele quer. Ele vai entrando de mansinho, ele vai chegando devagarinho, mas homem e mulher de Deus, ele não se espelha no mundo. Jovem e crianças de Deus não se espelham no mundo. Nós que somos cristãos se espelhamos na palavra de Deus, se espelhamos naquilo que a palavra dele diz, se espelhamos nos seus mandamentos, nos seus ensinos. Se você acha que seu amigo que te aconselha a fazer o errado, falando com você que está certo, e você faz, tudo bem, pode fazer, fique à vontade. Só que infelizmente haverá um dia que vai ter o acerto de conta. E adivinha só, a sua carinha triste não vai comover Deus. O grandão da Galileia vai estar como justo juiz. Ali vai ser você e ele. É a palavra dele contra a sua. Quem você acha que vai prevalecer? Naquele dia, não vai adiantar chorar, não vai adiantar se espernear, não vai adiantar se arrepender, porque o momento é agora, a hora é agora. Aqui está sendo pregada a palavra de Deus. O momento de você querer essa transformação, de você querer este encontro, é agora. Não deixe para a última hora. E às vezes nós que somos pais, me incluo nessa porque minha filha já está vindo aí para a honra e glória do Senhor. Às vezes nós achamos que o nosso filho pode fazer o que quer, ou nós também podemos fazer o que quer, a hora que quer, só porque ele está debaixo, irmã Lúcia, da nossa asa. Às vezes o menino dá uma resposta ali, dá uma resposta aqui, faz o que quer ali, faz uma carinha feia, o pai vai afrouxa, não pode fazer meu filho. Pensamos que é dessa forma. Só que tem um papai que deixou uma palavra para nós, que não adianta a gente bater o pé, não adianta a gente chorar, não adianta a gente implorar, porque a palavra dele não muda, a palavra dele não volta atrás. E é dessa forma que nós que somos pais devemos agir com os nossos filhos. Às vezes deixamos as rédeas se afrouxarem e o inimigo começa a fazer o que quer, o inimigo começa a tomar conta do que quer, e aquilo acaba não só atrapalhando o seu filho, mas também atrapalha o seu ministério. Porque do que adianta você pregar uma coisa aqui em cima, se lá embaixo a sua família não condiz com o que é? Do que me adianta eu estar aqui pregando, morrendo de pregar aqui em cima sobre o amor, e eu não demonstrar o amor para minha esposa? De nada me vale. Eu não tenho volta, eu não tenho uma recompensa de Deus mediante a isso. E temos que lembrar que esse passarinho que está debaixo das nossas asas, um dia ele vai fazer assim, ó. Ele vai esticar as asas. Ele vai querer voar sozinho, tá bom? Esse passarinho, ele vai querer sair fora do ninho. E qual foi a direção que você ensinou para ele? Qual foi o caminho que você mostrou para ele? Às vezes o não que você dá para o seu filho hoje, que, nossa, te arrasa por inteiro, por não poder fazer ou por ter que negar aquilo, é um livramento enorme lá na frente. Eles não vão entender agora, mas quando eles esticarem essas asinhas, eles vão falar: opa, papai e mamãe ensinou isso daqui, papai e mamãe me mostrou que eu não posso seguir a lei dos homens, o que eu não posso fazer o que eu quero, eu não posso fazer o que eu decido, o que dá na minha cabeça de fazer, eu vou fazer, pronto, acabou. Não, eu não posso. Eu sirvo um Deus, eu tenho um Deus na minha vida. O que a palavra dele diz para eu poder fazer? Essa é a direção que seu filho deve tomar, essa é a escolha que seu filho deve seguir. Então, Paulo continua dizendo que ele está crucificado com Cristo, e estar crucificado com Cristo é você estar inteiramente decidido, é você estar inteiramente ciente
e consciente da escolha, da decisão que você tomou. Se você hoje está crucificado com Cristo, é porque você tem certeza do Deus que você serve. Você tem certeza da palavra que você procura praticar. Isso é você estar crucificado com Cristo. É nós assumirmos as nossas responsabilidades, independente das dores que iremos passar, que iremos sentir. E o que, para esclarecer um pouco mais para os irmãos, quando Cristo é crucificado, ali na cruz, naquele monte, ele estava com seus braços abertos, todos ensanguentados, cheio de chagas, ensanguentado, cheio de dor e sofrendo. Ele estava exposto a sol, a chuva, a vento e a frio. E é isso que é estar crucificado com Cristo. Foi lido aqui que os discípulos passaram para o outro lado, mas no meio do caminho houve uma tempestade. Só que Jesus estava no barco. Isso é você estar crucificado com Cristo. O vento vai vir ao contrário, mas Cristo vai estar no seu barco. Você vai sentir dor, mas Cristo vai estar ali para te consolar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque estar crucificado não é fácil. Ser crucificado com Cristo não é fácil. Porque se fosse fácil, ele falaria assim: toma o seu buquê de flores e me segue. Não, ele falou o seguinte: toma a sua cruz e assim siga-me. Naquela época é importante recordar que quando eles viam uma pessoa que estava sendo crucificada fazer o caminho para aquele lugar, eles olhavam para aquela pessoa e falavam assim: ixi, agora aquele ali já era, dali para lá não volta nunca mais, nesse caminho aqui só faz quem não volta mais. E é exatamente isso quando ele fala que está crucificado. Os meus filhos são do Senhor, a minha igreja é do Senhor, os meus irmãos é de Cristo Jesus, porque eu escolhi ser crucificado com Ele. Aleluia, glória a Jesus. Isso é ser crucificado, é você suportar a dor, é você ter que aguentar ali o sofrimento devagar. É por processos que Deus trabalha. Ele não faz tudo de uma vez, ele não faz de uma hora para outra. O evangelho ele não é fácil, irmãos. A promessa de Deus para se cumprir na sua vida, ela existe em um processo. Mas quando você toma uma decisão, você não tem o direito mais de revogar, irmão. Você deu uma palavra para Deus, você fez uma aliança com Ele. Não tem mais como você olhar para trás e falar: eu quero cruz, mas não, eu vou embora para casa, eu não quero mais não. Não existe isso. Foi um compromisso selado. Ele se compadeceu de você, irmão. Ele se compadeceu de você aqui diante do altar. Ele abriu os braços para você. Ele abriu os braços para mim. E eu vou cruzar os braços como se nada houvesse acontecido. Que isso, irmão? Olha o sofrimento, olha o que ele teve que passar. Ele já chegou na terra sabendo o que ele ia ter que passar. É muita dor, é muito sofrimento. Aí às vezes negar uma roupa que eu não posso usar é difícil. Às vezes negar, às vezes fazer uma coisa que eu tenho que fazer porque é bíblico, eu ponho uma coisa difícil. Se você tem esse pensamento, se você tem essas ideias em sua cabecinha que não tem nada a ver, eu posso fazer, eu posso acontecer, faz. Quer ficar? Fica. Pode usar? Pode. Fica à vontade. Só que quando a trombeta tocar, você vai ouvir como um alarido. Você não vai reconhecer esse som. Esse som só vai reconhecer quem é do céu, irmão. Esse som só vai reconhecer quem é do céu. Quando a trombeta soar, alguns vão falar: o que é isso? E a gente vai saber: meu Deus voltou. O meu Jesus chegou. É o meu tempo de glorificar e exaltar o nome dEle. É tempo de eu subir às alturas e ceiar com Ele. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. E essa palavra nos remete a nós que somos responsáveis por almas dentro da nossa casa, pelos nossos filhos, pelas nossas esposas, pelos nossos maridos,
Mas eu quero chamar atenção para os filhos. Desculpa pegar no pé de vocês, mas é a palavra. Ensina o menino no caminho que deve andar. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 7. Vai dizer assim: tu as inculcarás a teus filhos, e deles falarás, seja sentado em tua casa, seja andando pelo caminho, ou ao deitar e ao levantar. E detalhe, isso não é fanatismo, isso aqui é Bíblia, isso aqui é palavra. Não sou eu que estou falando, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Então, meu irmão, se seu filho relar o pé lá no mundo e ficar para lá, é você que vai responder pela alma dele, é você que vai ter que prestar conta da vida dele. Agora, se você ensinou, se você mostrou e assim caminhou com ele junto ali no propósito, e futuramente, que eu acho improvável de acontecer, ele escolher o mundo, querer ficar no mundo, querer se afundar no mundo, querer ficar junto com quem não presta, querer fazer amizade com quem não presta, querer se enturmar com quem não presta, aí a escolha é dele. Depois que ele fizer os 18 anos dele, depois que ele ficar de maior, aí é ele que vai responder por si mesmo. Só que cabe a nós ensinar. Enquanto está debaixo do nosso teto, enquanto está debaixo da nossa casa, é a nossa responsabilidade. Botou o pezinho lá para fora depois de maior, é ele e Deus. É ele e Deus. Sinta esse pezinho, jovens, sobre a vida de vocês. Não pense vocês que só porque papai e mamãe é crente, que vocês são neto de Deus, não. Papai do céu tem uma palavra. Papai do céu tem princípios. Papai do céu, ele tem um objetivo na vida de cada um aqui. E o objetivo é transformar vocês, é glorificar esse corpinho de vocês em um corpo de glória, e assim sentar na mesinha com ele e ceiar com ele. É esse o desejo do coração dele, é essa a vontade do coração dele. Mas nós pais, nós que temos as nossas responsabilidades, também não tem como andar de qualquer maneira, não. Não tem como fazer de qualquer maneira, não. A nós o jugo é leve, mas a gente sente o pezinho da responsabilidade. Aguenta o cinto, vai apertar. Do que me adianta eu querer que meu filho seja um exemplo na casa do Senhor, se eu não sou? Do que me adianta eu querer incentivar meu filho a fazer uma coisa que eu não faço? Do que adianta eu falar que ir à igreja é bom, servir a Jesus é bom, e eu fico em casa, prostrado, jogado? Um detalhezinho importante para nós que somos pais: eles estão observando tudo, eles estão contemplando tudo. Pensa que não, mas eles estão olhando. Ele está vendo o seu comportamento diante dessa prova. Ele está vendo o seu comportamento de forma que você carrega essa cruz. Ele está vendo tudo isso. E aí, como é que você tem se dirigido a Deus? Eu coloco, irmãos, esse peso sobre o meu ombro, porque nós sabemos que servir a Deus não é fácil. Negar a si mesmo todos os dias. Às vezes a vontade de vou pegar hoje um que eu vou plantar, mas não pode. É virar outra face. É ser manso como a pomba, astuto como a serpente. É você saber se comportar, olhar, saber como agir e agir na hora certa. É assim que nós devemos nos comportar. Será que nós temos feito dessa forma? Será que nós temos agido dessa forma? Se nós temos procurado a praticar isso que a Bíblia nos ensina, a praticar isso, esse ensinamento que Paulo nos ensinou, de estar crucificado com Cristo, Deus ele tem se agradado, Deus ele tem contemplado, e pode ter certeza, irmão, que a sua geração será uma geração fortificada, será uma geração forte, será uma geração que teme a Deus, e você verá os filhos de seus filhos, conforme o Salmo 128 nos disse aqui hoje, aleluia. Então, Paulo ele conclui dizendo: já não sou eu quem vive em mim,
Perdão, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Nessa noite que Deus possa viver em nossa casa, viver em nossa família, estar nos nossos caminhos, estar em nossos ensinamentos, estar em nossos atos, que assim Cristo Ele possa viver em nós, para que Ele possa viver em nossa casa, em nossa família, em nossos caminhos, em nosso trabalho, por onde quer que nós passemos, que nós possamos, que as pessoas possam ver o Cristo que vive em nós, em nome de Jesus. Se coloque sobre os seus pés. Gostaria de estar fazendo oração pela sua vida, pela sua família nessa noite, aleluia. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Ligue seus pensamentos ao céu, pois hoje Deus Ele está quebrando todo o laço, toda a corrente que travava os seus filhos, todos os pensamentos que te prendiam, tudo aquilo que te deixava triste, que deixava você chateado, está sendo quebrado hoje, e a sua família está sendo recuperada para Cristo. O seu lar, o seu chamado, a sua promessa está sendo recuperada, está sendo renovada hoje a sua aliança, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus, neste momento, ó Pai, nós queremos, ó Deus, te agradecer, ó Deus, porque o Teu Espírito falou à sua igreja mais uma vez. Queremos te louvar, ó Pai, queremos te engrandecer, Senhor Jesus Cristo, porque só o Senhor é digno de toda honra, toda glória. Em nome de Jesus, meu Pai, eu oro neste momento, Senhor Jesus, para as famílias, Senhor Jesus, desta igreja, pelos membros que aqui estão, meu Pai, por esta casa. Eu quero orar, Deus, eu quero te pedir, ó Deus, que essas correntes, ó Pai, que estavam, meu Pai, travando os pensamentos, ó Deus, bloqueando, ó Pai, os caminhos, Senhor Jesus Cristo, bloqueando, ó Pai, os propósitos, meu Pai, o projeto, ó Deus, que o inimigo, ó Deus, arquitetou, meu Pai, para derrubar, meu Pai, essa família, para derrubar, ó Deus, este pilar, Senhor Jesus Cristo, que possa ser quebrado hoje, no nome de Jesus, meu Pai, pois nós, meu Pai, queremos ser crucificados com Cristo, Senhor Jesus Cristo, queremos viver, meu Pai, com um lar em Cristo, Senhor Jesus Cristo, e assim, meu Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Com a permissão do pastor, eu gostaria de convidar aquele que quer renovar a sua aliança com Cristo, que se por acaso se sentiu perdido no meio do caminho, hoje Cristo te encontrou aqui, e Ele falou contigo